Boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui no YouTube para todo mundo. Muito obrigada a todos que estão presentes. Eu sou a Anabela Miranda, como vocês já sabem aqui do canal. E hoje vai ser aquela nossa live falando um pouco sobre o trabalho no litoral amazônico com os golfinhos Estenella. Eu pedi na live passada para que vocês mandassem perguntas sobre esse grupo e vocês mandaram muitas perguntas, muito obrigada. E eu vou ler hoje algumas das perguntas que vocês mandaram, vamos bater um papo. Podem mandar também perguntas aqui no chat que eu vou estar sempre de olho, qualquer dúvida. E se também ficarem dúvidas, podem entrar em contato comigo depois, sem problema nenhum. Então vamos começar, né? A primeira pergunta: o que é a plataforma amazônica? Boa pergunta para começar. A plataforma amazônica está no litoral amazônico. Plataforma amazônica é uma região que vai desde o Cabo Orange, no Amapá, à Baía de São José, no estado do Maranhão. Então, ela está ocorrendo ao longo das costas do Amapá, do Pará e do Maranhão. Ela tem a plataforma, por que se chama plataforma amazônica? Porque é uma estrutura que vai desde a costa e vai descendo gradativamente até a região mais funda do oceano. Na região, essa plataforma é muito extensa, que a gente chama muito longa, e isso faz com que alguns animais tenham algumas mudanças comportamentais relacionadas. E ela também tem uma característica muito peculiar, que seria a presença da pluma dos rios Amazonas e Pará. O que é a pluma? Pluma é como se fosse a área, a região onde os rios chegam no mar, invadem o mar. Os rios desaguam, principalmente aumentam esse deságue nas épocas de mais chuva, de maio a dezembro. Então, eles invadem a região da plataforma amazônica, levando sedimentos, levando tudo aquilo que carregam. Acaba que aquela região, então, da pluma do rio Amazonas fica sendo uma região muito produtiva, porque os rios trazem muitos nutrientes, e também de baixa salinidade, e isso pode influenciar a distribuição dos animais, como a gente vai conversar daqui a pouquinho. Segunda pergunta: quem são os golfinhos do gênero Stenella? Quais as espécies foram vistas? Fale sobre eles. Bem, agora chegamos nos golfinhos, vamos começar a falar um pouco sobre eles. Os golfinhos do gênero Stenella, do grupo Stenella, são 5 espécies de golfinhos que estão distribuídas no mundo inteiro, são conhecidas há muitos anos, são estudados há muitos anos e possuem diferentes características. Alguns preferem águas mais próximas à costa, menos profundas, muito produtivas, outros já preferem águas mais frias, mais profundas. Então, eles têm diferenças quanto ao local onde eles habitam, quanto ao hábitat que eles têm, e também pequenas diferenças no seu corpo, né? No seu local, algumas características de listras a mais, algumas pintas, então eles têm diferença. No trabalho, foram vistas 3 espécies, né? Os golfinhos são um grupo de 5. Seria então o golfinho de Climene, né, Stenella climene, o Stenella longirostris, golfinho rotador, Stenella tenuata, o golfinho pintado pantropical, Stenella frontalis, o golfinho pintado do Atlântico, e Stenella ceruloalba, o golfinho listrado. Dessas, foram vistas 3 espécies no litoral amazônico: o golfinho pintado do Atlântico, o golfinho pintado pantropical e o golfinho rotador. Aquele que se conhece bastante em Fernando de Noronha, se fala bastante, tem até o projeto vinculado a esse animal. Então, essas 3 espécies foram as vistas no trabalho. E falando um pouquinho sobre elas, né? Elas ocupam o Stenella frontalis, por exemplo, é muito conhecido por ocupar áreas mais costeiras, menos profundas. Stenella tenuata gosta de áreas mais profundas, de mais de 4.000 metros. Então, eles têm diferenças entre si. Terceira pergunta: o que as 3 espécies mais têm de diferentes? A diferença maior é essa questão realmente da onde eles vivem. Stenella frontalis gosta de águas mais rasas, a tenuata de águas mais profundas, e longirostris está no meio das duas, nem tão profundas nem tão rasas. Stenella tenuata e frontalis
eles têm algumas características de pintas, né? São pintados, golfinhos pintados, porque eles têm pintas ao longo do corpo todo, mas Stenola frontalis, por exemplo, só ocorre no Oceano Atlântico, por isso o golfinho pintado do Atlântico. Então, ele só existe no Oceano Atlântico, e o golfinho pintado pantropical significa que ele está em toda a região tropical, todos os oceanos tropicais do mundo, que seria uma região mais quente, mais próxima da linha do Equador, ou seja, a região do litoral amazônico, do Nordeste brasileiro e aquele local por ali. Então, quarta pergunta: como foi a metodologia do seu trabalho? A metodologia. Foram feitas alguns embarques, então no litoral amazônico foram realizadas algumas saídas de barco, onde eram anotados onde os animais foram vistos, latitude e longitude, coisas mais específicas do trabalho, e também quantos animais eram vistos. Além disso, foram anotados registros de pesca na região, uma atividade muito conhecida, sendo anotado o local onde foi realizado e também qual modalidade de pesca seria, de camarão, de lagosta ou pesca de peixe. E a partir desses dados, o que foi feito? Primeiro, com os dados dos golfinhos, foi feito um mapa para ver onde é que esses animais aconteciam na área de estudo, ocorriam. Então, foi visto que todos os registros eram relativamente próximos, em até 1.000 metros de profundidade, ou seja, eles estavam bastante próximos à costa. Já a questão da pesca, foi feito um mapa para verificar quais eram os locais também onde mais tinham barcos de pesca junto, ou seja, uma maior densidade de barcos de pesca, para a gente conseguir depois entender a relação entre a pesca e esses animais. Além disso, foi feita uma modelagem de nicho para o golfinho pintado do Atlântico. O que é isso? É basicamente pegar os pontos onde ele foi visto e algumas variáveis do ambiente conhecidas já em trabalhos antes, que são sabidas de que essa espécie ela vive nesses ambientes. Então, a partir dessas variáveis ambientais e dos pontos que a gente conseguiu, dos locais que a gente conseguiu encontrar esses animais, é possível a gente estimar em uma certa área alguns locais onde esse animal poderia ocorrer, que locais tem características no ambiente parecidas com a que esse animal gosta, que ele gostaria de estar. Então, a gente conseguiu plotar isso e verificar que para o golfinho pintado do Atlântico só foi feita essa modelagem para essa espécie, porque ele tinha mais volume de dados. Então, para essa espécie, as regiões onde ele mais gostaria de ficar seriam próximas à costa, em até 1.000 metros, reforçando trabalhos anteriores, porque na literatura já é sabido de que essa espécie gosta de estar em regiões pouco profundas, muito produtivas, e que o trabalho reforçou essa ideia. Então, além disso, foi também analisado para as 3 espécies, junto com algumas características conhecidas de que são muito influentes em como eles vão escolher o ambiente para ficar, que seria questão de batimetria, né, profundidade, clorofila, temperatura da água, questões muito importantes para eles escolherem onde vão ficar. Então foi feita uma análise para ver se essas 3 espécies estariam separando a área de estudo, uma ocorrendo num lugar, a outra ocorrendo no outro e a outra em outro, cada uma no seu canto, ou se elas estão dividindo a área de estudo igualmente, estão usando igualmente a área de estudo. E a partir dessa análise, desse teste, foi verificado que, na verdade, elas estão ocupando igualmente a área de estudo, não há diferença. Todas estão ali nos mesmos lugares. Isso foi visto também antes em trabalhos anteriores no Caribe, onde no Caribe essas espécies do grupo também foram vistas ocupando igualmente a área de estudo. E uma coincidência ou não, é porque no Caribe também são regiões muito produtivas, como no litoral amazônico. E isso pode ter influenciado para que essas espécies estejam ocupando a mesma região, porque uma área muito produtiva vai ter muito mais peixe, muito mais alimento, e essas espécies vão estar mais concentradas ali. Então, isso pode sim influenciar com que essas espécies não dividam a área de estudo e ocupem igualmente ela. Ou o que pode ter influenciado também é o pouco volume de dados utilizado
para a Esternella frontalis, o golfinho pintado do Atlântico. Isso também pode ser um fator. Mas o contrário disso, o contrário disso visto no Caribe, em trabalhos anteriores, é que em trabalhos aqui no Brasil, na costa do Brasil, lá em 2005, já havia sido realizado também com essas mesmas espécies e foi visto nesse trabalho que o golfinho pintado do Atlântico, ele dividia a área ambiental com o golfinho pintado pantropical. Ou seja, o golfinho pintado do Atlântico ocorria bem próximo à costa, até 1000 metros, só ocorria ali, e o golfinho pintado pantropical ocorria em regiões mais profundas, a partir dos 1000 metros até 4000 metros, em regiões mais profundas. Ou seja, é como se eles fizessem um acordo. Eu uso essa área aqui até tal profundidade, você usa essa área aqui, e dividem a área de estudo. É mais ou menos essa a ideia. Mas isso não foi visto no estudo atual, mas é muito interessante a gente conseguir entender como esses animais se distribuem no ambiente, né? Para a gente conseguir ter uma ideia de como os estudos, já que aqui no Atlântico, por exemplo, poucos estudos foram realizados para essas espécies, então pouco se sabe ainda quando comparado ao Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico, muitos estudos já foram realizados para esse grupo, então se sabe muito mais. Esse foi o primeiro estudo no litoral amazônico para essas espécies, então nada se conhecia sobre essas espécies no local. Daí a importância de fazer esse trabalho para conseguir entender um pouco de como eles se organizam, de que eles existem ali, de que existe alguma relação com a atividade pesqueira, né? Quando sobreposto esse mapa do golfinho pintado do Atlântico para a atividade de pesca, foi visto que aparentemente não há um grande problema, ou seja, é como se os locais onde fosse maior chance desse animal existir, não existisse tanta concentração de pesca. Não há muito essa sobreposição. Mas em muitos outros trabalhos no Brasil e também na região, a pesca é sim um grande fator, um grande problema para os cetáceos de modo geral, para os golfinhos, porque muitos problemas podem ocorrer, eles estão atrás da mesma coisa, do mesmo recurso, geralmente o peixe, então ocorre muito de serem malhados em rede de pesca, serem capturados acidentalmente, em baterem nas embarcações, em serem batidos pelas hélices dos barcos, então a pesca é realmente uma questão muito problemática. E por isso também mais estudos precisam ser realizados no local, para que a gente entenda se realmente, mais aprofundado, se realmente a pesca não é um problema naquele ambiente para essas espécies ou para outras espécies de animais. Então, esse foi o trabalho realizado, daí a importância da gente entender sobre a distribuição dos grupos para a gente implantar, né, pensar em questões de conservação, de como esses animais podem ocupar bem aquela área ambiental e sem prejudicar a pesca e vice-versa, para que ambos consigam usufruir daquele ambiente da melhor forma possível, sem ninguém ser prejudicado. Bom, gente, esse foi o trabalho realizado. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Se ficaram qualquer dúvidas, podem mandar na minha caixa, né? Vocês sabem como me contactar. Espero que vocês tenham gostado da nossa live rapidinha e que vocês tenham gostado do estudo, que tenha inspirado vocês para entender um pouco mais sobre esses animais e sobre muitos outros, porque o meio ambiente precisa da ajuda de todos nós. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.